Introdução à gestão da qualidade, conceitos de qualidade. Olá, meu nome é Osmar Pastore e eu sou engenheiro de formação. Além disso, sou formado em administração de empresas e dou aula em cursos superiores em diversas áreas, ligadas principalmente à administração, né? Bom, também sou consultor de empresas e educador corporativo. Nessa aula, nós vamos falar sobre os conceitos da qualidade. E isso é importante, né? Porque é preciso que a gente defina exatamente do que se está falando quando se toca no assunto qualidade. E a gente vai ver ao longo da aula que esse assunto ele pode ter diversas abordagens, diversos entendimentos diferentes. Então vamos dar uma olhada lá nesses conceitos, tá? A gente começa falando da gestão da qualidade, que é um conjunto de ações que a gente diz que são articuladas. É importante a gente destacar isso, né? Essas ações elas são complementares, não são ações independentes entre si, tá? Para se conhecer e atender os requisitos dos clientes. E aqui a gente está dando já um spoiler com relação à questão da gestão da qualidade. Por quê? Porque o foco principal hoje em dia é o cliente. Como é que eu vou atender o cliente e retê-lo dentro da organização, né? A gente continua dizendo que para compreender esse conceito de gestão da qualidade é necessário que a gente entenda a evolução do ambiente produtivo como um todo, né? Como é que as empresas se tornaram cada vez mais exigidas em termos de atendimento de características que os clientes exigem. Então, esse conceito de qualidade, ele evoluiu com o tempo, mas, apesar dessa evolução, a gente não pode dizer que os conceitos foram ultrapassados. Eles são conceitos segundo óticas diferentes, pessoas diferentes, tá? Então, vamos lá começar, né? Conceito da qualidade. Existe uma visão transcendental, né? O que é essa visão transcendental, né? Baseada no produto? Ela assume que a qualidade ela é um sinônimo de excelência inata. O que é uma excelência inata? Uma característica que já vem do produto ou já vem do serviço. Então a gente admite que a qualidade ela já está clara, ela é óbvia, né? Por causa da natureza daquilo que a gente está considerando, tá? Então, ela é absoluta e universalmente reconhecível. Você, naturalmente, vai dizer assim, olha, esse conceito não funciona muito bem, porque se a gente está falando que é universal, o brasileiro vai ter que ter a mesma visão do francês, que vai ter a mesma visão do chinês e os ambientes, os contextos, eles são significativamente diferentes, né? Então, o que um determinado povo tolera, outro não tolera, né? E vice-versa. Mas, né, existem alguns produtos que a gente diz, olha, eles precisam ter determinadas características e essas características podem ser assumidas como universais. No entanto, né, existe uma pouquíssima orientação prática e este conceito ele tem uma subjetividade muito elevada. Então, a gente tem que considerar outros conceitos. E aí vem o conceito da visão baseada no produto. Ela assume que a qualidade ela vira uma variável precisa e mensurável. Quando a gente fala precisa e mensurável, a gente está falando que a qualidade ela é expressa por números, números que caracterizam perfeitamente do que a gente está falando. Então tem que ter um determinado peso, tem que ter uma determinada espessura, tem que ter uma determinada idade, sei lá, né? No caso do vinho, por exemplo, a gente diz que ele precisa ter uma determinada idade para ser a partir dali a gente considerar que é um vinho de qualidade, tá? Bom, então o foco são os atributos, os qualificadores do determinado produto ou do serviço também. E aí fica praticamente, né, assegurado, consagrado que uma melhor qualidade só se consegue com um maior custo, né? Porque para melhorar alguma coisa, a gente precisa fazer um investimento no processo produtivo para que essa coisa fique mais adequada, né? Então, nesse caso, a gente associa a ideia de qualidade a características mensuráveis do produto. Qual é a dificuldade? Nem sempre existe uma correspondência nítida entre os atributos do produto e a qualidade. Nem sempre a gente consegue fazer essa conexão, né?
um determinado indicador do produto, ele está associado àquela qualidade. Nem sempre essa conexão ela existe. A gente pode pensar assim, rapidez de atendimento, a gente pode pensar lá um atendimento para orientar o uso de uma determinada coisa, né? Então, nessa hora, né, se a gente está falando de rapidez, é fácil dizer, olha, se a rapidez ela é boa, então o produto tem qualidade. Mas existem outros atributos, existe uma interação de outros atributos que também torna essa definição ela particularmente enviesada, ela não é perfeita. Bom, temos outra, a visão baseada no usuário. E aí assume-se que a qualidade é uma variável totalmente subjetiva. Cada um tem um entendimento do que é qualidade. E aí, os produtos de melhor qualidade atendem melhor aos desejos do consumidor ou de vários consumidores. Nessa hora, a gente está olhando lá o mercado e vendo lá quais são as características, né, que a pessoa deseja. Você já sabe, já deve ter percebido que essa definição ela tem uma dificuldade, porque cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente e qualifica as coisas nesse mundo também de maneiras diferentes. Então a qualidade vira uma questão individualizada dentro desse conceito. Tá? Então, a dificuldade, agregar as preferências e distinguir os atributos que venham a maximizar a satisfação de diferentes clientes, né? Satisfazer um é fácil, mas você não vai viver só de um cliente, a não ser que ele compre toda a tua produção numa situação muito, muito excepcional. Então você vai ter que vender para vários, cada um tem a sua visão, e aí essa subjetividade da qualidade implícita nesse conceito fica complicada. Bem, tem mais, tem a visão baseada na produção. Quando a gente está falando de visão baseada na produção, a gente está dizendo que, por esta visão particular, a qualidade também é uma variável precisa, oriunda, né, nesse caso, lá, de um grau de conformidade com aquilo que a gente planejou fazer, aquilo que a gente planejou executar. E esta definição, ela está muito atrelada a questões de controle estatístico. Então, quando a gente está falando de produção, a gente diz assim, olha, o pneu tem que sair exatamente com estas dimensões. O parafuso tem que sair exatamente com estas dimensões e com este peso. E assim por diante. Então, é uma visão muito focada em cima do processo produtivo. Ela também tem atributos, como a gente tinha colocado, que era a visão no produto, mas agora são atributos referentes ao processo produtivo. E nessa hora a gente pode dizer o seguinte, olha, para a gente ter qualidade, chutando um número para você entender, eu só admito que se perca uma peça, né, a cada 1000 produzidas. Bom, isso é uma definição, né? Se ela é boa, se ela é ruim, depende do contexto. Então, nessa hora, eu estou focado no processo produtivo, não no produto. O produto diria assim, olha, a especificação é essa. No processo produtivo, o processo produtivo pode falhar tantos por cento, um número relativamente pequeno. E aí a gente tem, de novo, a questão dos atributos numéricos para expressar qual é a qualidade daquilo que se está considerando. A dificuldade é um foco na eficiência, que é fazer mais com menos, e não na eficácia, que é fazer o que foi determinado. E é legal a gente apresentar isso, porque normalmente quando a gente vai discutir diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade, a gente fica meio perdido. Aqui a gente está contextualizando para vocês. Quando se falar eficiência, a gente está falando fazer mais com menos, quer dizer, ser produtivo. E é essa ênfase que está sendo colocada aqui. Né? Vou julgar, vou ter perdas bem controladas, né? De preferência, perda nenhuma, mas a gente sabe que qualquer processo tem uma perda, por mínima que seja ela, ok? E como a ênfase é dada em cima da eficiência, nessa hora o foco na eficácia, que era fazer aquilo que estava sendo determinado, ele fica meio que na sombra, né?
Então a gente desloca para o trabalho a visão da qualidade e não foca exatamente em cima do produto. Isso pode causar algum tipo de conflito. Por quê? Para aumentar a produtividade, né, na hora de executar uma determinada tarefa, as pessoas podem fazer simplificações. E essas simplificações, né, elas acabarem alterando as características do produto. Consequentemente, alterando essas características do produto, pode tornar o produto ele inaceitável ou menos aceitável para o cliente. Então temos uma dificuldade aqui também. Bom, tem mais? Tem. A visão baseada no valor. Essa abordagem, ela vai dar ênfase a conceitos de engenharia e análise de valor. Tá? Então, qual é a dificuldade dessa abordagem? A primeira coisa é que o conceito de valor também é um conceito um tanto ou quanto subjetivo, né? Não é totalmente subjetivo, mas é um tanto ou quanto subjetivo. Quando a gente fala de preço, por exemplo, de um produto, né, a gente distingue o preço do produto do valor atribuído àquilo. São coisas distintas, mas que elas têm conexão. Então eu pago mais por uma determinada coisa porque eu vejo mais valor nessa coisa. E esse valor que a gente está colocando no discurso, ele tem uma conotação muito subjetiva, né? Aquilo que é valor para uma pessoa, para outra não é. Então eu posso dizer, olha, se um determinado produto tiver uma cor assim, né? Se ele tiver um design e tal, isso é qualidade para mim. Outra pessoa vai dizer assim, para esse produto o que me interessa é pegar e usar e está acabado. A questão da cor, da qualidade, valor é também uma situação muito subjetiva para ser considerada, uma coisa muito subjetiva. Então, reforçando a dificuldade, que é uma abordagem de difícil aplicação, porque ela mistura lá questões distintas, conceitos distintos, né? Excelência e valor. Destacando, né, que existe sempre uma troca entre a qualidade e o preço. Trade-off, uma expressão que a gente usa com uma certa frequência, né, na verdade, o destaque para ideia de que se vai trocar coisas na hora em que a gente mexe numa determinada situação. Então, por exemplo, para ter mais rapidez na produção, né, o trade-off dessa maior rapidez é um maior risco de erro, porque está saindo rápido, de repente falhou um determinado parafuso na máquina, estraga tudo, né? Então, esse é o trade-off, né? Agilizar por um lado pode aumentar o risco de se gerar defeitos por outro, né? Nesse caso específico aqui, a gente está falando de um outro tipo de trade-off, um outro tipo de troca. Quando se aumenta a qualidade daquilo que é oferecido para o cliente, vai se aumentar o preço. Reparem, não é o custo, é o preço. Aquilo que a pessoa vai pagar para ter aquele produto com qualidade. Na outra visão, a gente diz que para melhorar, por exemplo, o produto ou para melhorar o processo produtivo, eu tenho que aumentar os custos, eu tenho que investir mais. Aqui não, a gente está falando do aumento do valor que o cliente paga. São conceitos distintos, ok? Bom, tem uma definição agora que a gente pode dizer que ela é objetiva, né? Quando a gente fala uma definição objetiva, não é que ela seja final, mas que ela tenta juntar um pouco das qualidades, né, de cada uma das definições anteriores, ao mesmo tempo em que tenta eliminar o viés, vamos dizer, a subjetividade de diversas definições que a gente apresentou aqui para você. Então, nesse caso, a gente diz que, devido a essa enorme variação de conceitos, a variabilidade dos conceitos que foram apresentados, né, a American Society for Quality define a qualidade, né, da seguinte maneira: a qualidade ela é subjetiva e cada pessoa, organização ou setor deve conceituar sua definição própria. O que a gente simplificou com isso, né? Na verdade, a gente está dizendo que cada pessoa, cada organização, cada consumidor vai definir a qualidade, né, segundo a sua visão.
Poxa, então a gente, ao invés de ter lá 5 ou 6 definições, né, distintas, agora a gente tem uma definição para cada pessoa. Mais ou menos isso. A inteligência por trás dessa definição diz o seguinte: quando eu for me relacionar com o meu público-alvo, eu tenho que entender o que o público-alvo conceitua como qualidade e atender exatamente aquilo que eles querem. Lembra que no começo a gente disse, estamos dando spoiler porque a gente está falando de clientes, né? A gente já estava antecipando isso. E agora, quando a gente vê lá essa definição que vem da American Society for Quality, a gente vê que ela está dizendo que cada cliente eu tenho que conversar com ele e saber o que é qualidade para você. E aí, quando ele dá esse feedback para a gente, dizendo qualidade para mim é isso, eu posso dizer, o meu produto atende a sua qualidade. O meu serviço, ele vai atender as suas expectativas com relação à qualidade. Ou não, né? E aí a gente vai ter que fazer uma negociação. Isso que você está pedindo, a gente não oferece, mas olha, tem um diferencial de preço, o que você queria. Bom, isso é negociação. Por trás dessa definição, que aparentemente é muito solta, tem a ideia de que as partes têm que conversar para alinhar um mesmo conceito. Ou quem vai fornecer, entender o que é que o cliente está focando e aí, com base nesse entendimento, ele faz um fornecimento adequado, ok? Bom, continuando ainda. Nos conceitos de qualidade, a gente tem que levar em conta a aplicação desse termo da forma mais técnica possível. E aí, dois significados, né, ou duas maneiras de definir a qualidade são mais objetivas nessa hora, né? Então, nosso foco aqui agora é acertar o discurso com o cliente. E aí a gente apresenta esses dois conceitos. Qualidade são as características, né, de um determinado produto ou serviço que dão sustentação à sua habilidade em atender requisitos previamente especificados ou necessidades implícitas. Opa, olha aqui, por trás dessa definição, se está previamente especificado, se parte do pressuposto de que esta qualidade, ela passou por um processo de negociação. As partes conversaram entre si, chegaram a um acordo, né, sobre o que é qualidade entre elas e, com base nesse acordo, então surge a oportunidade de se fazer um fornecimento de produto ou serviço. O segundo conceito diz o seguinte: é a obtenção de um produto ou serviço que se apresente livre de defeitos ou deficiências. Mas, de qualquer maneira, para a gente trabalhar em cima deste conceito, livre de defeitos ou deficiências, de novo, a gente vai precisar perguntar para o cliente o que é deficiência ou o que é defeito para ele. Porque a gente tem uma visão diferente desses dois atributos ou dessas duas coisas que a gente está destacando aqui, de pessoa para pessoa. Então, imagina, né, qualidade, né, de vida para algumas pessoas, né, não ter que perder tempo, né, ao se deslocar entre a casa e o trabalho. Isso aí é qualidade de vida para ela. Por quê? Porque na vida dela, na experiência dela, isso pode ser uma coisa trágica. Ela, durante muito tempo, morou longe do trabalho e aí ela valoriza esse ponto. Essa é a qualidade de vida. Da outra pessoa, qualidade de vida é uma questão de se ter um ambiente despoluído. Então, nesse caso, o ambiente não prejudica a sua saúde. Outro tipo de ênfase. Essas ênfases é que vão definir o que é defeito para um, o que é deficiência para outro. Mas por trás de todos estes conceitos, né, a gente chega ao ponto de partida da nossa aula. Qualidade é uma coisa que depende da visão do cliente. É o cliente, em última análise, que vai definir
para a empresa, para a organização, até para o governo, a gente está falando da área pública também, né? O que é qualidade? Quais são os meus interesses? Para que haja um fornecimento exato daquilo que se esperaria. Entendido isso, a gente vai lá para algumas questões de fixação que a gente traz para vocês. Então vamos dar uma olhada lá no que propõe a primeira questão. Acerca dos conceitos de qualidade, assinale a alternativa correta. Aí a gente começa assim: a qualidade de serviços não pode ser relacionada com as expectativas dos consumidores. Bom, se você está pensando que isso aqui é absurdo mesmo. Por quê? Porque o serviço ele é desenvolvido para atender as expectativas do consumidor. Se você diz que a qualidade do serviço não tem conexão com aquilo que o consumidor espera, você está dizendo o seguinte: eu ofereço e você tem que comprar. Absurdo, não faz sentido essa afirmativa. Vamos para a próxima. Diz assim: os serviços possuem dois componentes de qualidade que devem ser considerados: o serviço propriamente dito e a forma como ele é percebido pelo cliente. Olha que legal. Se está dizendo aqui que na hora que a gente fala do serviço, existem duas visões na prática. A gente tem que entender o que está sendo proposto. É a visão de quem oferece o serviço, que aí ele vai falar lá da maneira como ele está sendo elaborado, e a visão do cliente, que é muito caracterizada pelas expectativas que ele cria em relação ao que vai receber. Essa daqui está aparentemente perfeita. Mas quando a gente fala de uma questão, a gente mergulha nessa questão e tenta analisar outras alternativas, nesse caso, para a gente ver se a gente não está deixando de prestar atenção em algum outro item. Aí vem lá: qualidade de serviço se limita apenas aos clientes externos. E isto aqui nos dá a oportunidade da gente trazer mais um conceito para a nossa aula, que é o conceito de clientes externos e clientes internos. Bom, o que é o cliente externo? O cliente externo é aquele cara que compra o produto, compra o serviço e está acabado. Mas dentro da organização, você tem clientes. Que clientes são esses? São aquelas pessoas que no outro setor estão esperando, né, eu terminar o trabalho do meu setor para passar para elas. Numa esteira de produção, a gente tem clientes, né, ao longo de toda a esteira. É a próxima pessoa que vai receber aquilo que passou por mim. Isso é um cliente. Por que ele é um cliente? Porque ele tem expectativas de recebimento de uma coisa dentro dos moldes dele, dentro das necessidades dele, e não da maneira como eu estou eventualmente querendo impingir. Então, isso aí faz com que muitas vezes a gente tenha problemas dentro das organizações por falta de articulação entre cliente e fornecedor interno, tá? Mas aí, quando se fala lá que são apenas os clientes externos e não os internos que se considera para a qualidade de serviço, isso está errado. Então, né, a gente teria os clientes internos e externos. A letra D diz assim: a realidade daquilo que a empresa oferece é irrelevante frente à percepção do comprador. Bom, se ela é irrelevante, a gente está com essa afirmativa dizendo que não existe o conceito de marca. Marca, aquela coisa que implicitamente já passa para a visão do consumidor, né, a ideia de boa qualidade ou má qualidade. Então você vai pensar, por exemplo, numa mala, né? Mala de viagem. Se você vai falar de uma mala, né, a primeira marca que aparece na sua cabeça é, por exemplo, a Samsonite, né? Existem outras marcas também famosas, mas vamos falar da Samsonite. Essa marca Samsonite, né, ela, quando aparece num determinado produto, né, passa a ideia, a credibilidade de que aquele produto é de boa qualidade, porque tem uma marca que essa marca precisa se sustentar. Então, né, quando a gente afirma lá que é irrelevante, né, a realidade da empresa e uma realidade percebida, está errado de novo. Vamos para outra, diz assim, ó: as empresas que verificam como o serviço é percebido pelo cliente, né, não conseguem analisar como o comprador toma decisões. Outra bobagem. Por quê? Porque é justamente essa percepção que conduz à
a decisão de compra. Tem qualidade, eu vou ver se eu tenho poder aquisitivo para adquirir aquilo e aí eu adquiro, né? Não é o único fator, mas isso faz parte do processo de tomada de decisão. Então, com isso aqui que a gente está vendo, né, a gente caracteriza claramente que a resposta correta era a letra B de bola, que a gente já tinha apresentado para vocês. Tem mais uma questão aqui para a gente contextualizar. Ela diz assim, ó, a qualidade total é uma decorrência da aplicação da melhoria contínua. É verdade, né? Quando a gente continuar discutindo sobre qualidade, a gente vai ver que qualidade total é mais um conceito do que realmente um objetivo. Então, a gente corre atrás da qualidade de uma maneira contínua, de uma maneira perene. Bom, aí diz, a palavra qualidade tem vários significados e isso foi o objeto da nossa aula. Para Deming, a qualidade deve ter como objetivo as necessidades do usuário, presentes e futuras. Para Juran, né, representa a adequação à finalidade e ao uso. Para Crosby, é a conformidade com as exigências. Feigenbaum diz que ela é o total das características de um produto ou serviço referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço, quando em uso, atenderá às expectativas do cliente. Estes nomes são nomes de pessoas que estudaram profundamente a questão da qualidade, né? E trouxeram contribuições bastante importantes sobre como se gere a qualidade. Mas o enunciado ainda não terminou. Diz assim, no fundo, os vários conceitos de qualidade falam o mesmo idioma por meio de vários dialetos. Por trás dos conceitos de qualidade está a figura da. Bom, a gente já deu spoiler nessa questão. A gente deu spoiler dizendo, olha, apesar das diversas facetas que a qualidade pode assumir, a faceta fundamental está focada em cima de um personagem, que é o cliente. Então, quando se diz, por trás de todos os conceitos de qualidade, tem um personagem que é destacado, esse personagem forçosamente vai ser o cliente que abriu a nossa aula, com uma observação que a gente mesmo disse, olha, isso aqui é spoiler. Então, a resposta correta nesse caso seria cliente. Beleza? E a gente tem mais uma questãozinha que a gente traz para vocês para discutir e contextualizar os conceitos que nós discutimos aqui agora, né? Aqueles que foram apresentados para vocês agora. Diz assim, ó, José Luiz, após sucessivos atrasos no trabalho, devido a problemas para acordar cedo, né, recebe uma advertência de seu superior informando-lhe que o próximo atraso acarretaria sua demissão. Com medo de perder emprego, José Luiz decide passar no camelô para comprar um despertador, sabendo que o preço seria justo. Então ele está dizendo que o preço ia ser justo por aquilo que ele estava comprando. Não está dizendo que é o melhor dos despertadores, está dizendo que para aquilo que ele está comprando, ele está pagando o valor justo. Joia! Ainda que não oferecesse nada além da função de despertar. Quer dizer que não tinha aquelas funções estroboscópicas, de mudar de cor, de mudar o som, nada disso. Desperta e está acabado. E é isso que o nosso José Luiz quer. Com base nas abordagens, né, do conceito de qualidade, a exemplo das propostas de David Garvin, é possível afirmar que, para realizar a compra, José Luiz foi motivado pelo conceito de qualidade transcendental. Quer dizer, o produto já traz as qualidades, né, implícitas. A qualidade está atrelada ao produto. Esse produto tem essa qualidade, está acabado? Não. Ele está falando de valor, de comparação, né, para saber se vai pagar o valor justo, então não é por aí. Baseada no produto. Aí, baseada no produto, tem que ter características, né, bastante específicas. Então, a qualidade é alguma coisa inerente ao produto.
Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou ligando para o produto, eu estou ligando lá só para um aspecto que me interessa, né? Um produto, nessa hora, ele poderia até ser melhor e tal, mas o que eu quero é a função de despertar. Não é a visão do Zé Luiz. Baseada no valor. Ele está pensando o seguinte, estou pagando um preço justo por aquilo que eu estou recebendo. Isto é o conceito de qualidade baseado no valor. Ah, é uma porcaria. Tá certo que seja uma porcaria, mas atende a minha necessidade e eu pago o preço baixo, é isso aí que é qualidade para mim. O Zé Luiz está propondo isso. Mas vamos ver as outras duas, né, propostas. Baseada na produção, não, porque a gente nem sabe onde é que esse negócio foi produzido, em que país isso aqui foi produzido. Isso nem é mencionado no enunciado. E vem lá, baseada no usuário. Ele não está dizendo que ele gostaria que o despertador tivesse um design arrojado, números de uma determinada maneira, né, que o som, nada disso. Ele está lá focando o seguinte, vou pagar por aquilo que eu quero e está acabado. Então, esta questão dá o exemplo típico do que seria o conceito de valor mais prático para o usuário. E a resposta é qualidade, nesse caso, baseada no valor. Bom, a gente vai terminando a nossa aula, desejando a vocês bons estudos, um bom aproveitamento dessa abordagem aqui conceitual da qualidade, né? E se espera que com isso você tenha um melhor posicionamento crítico em relação a todo o ambiente, né, onde você pode adquirir produtos e serviços. Até uma outra oportunidade.